Voltamos aqui e dizer também que em várias situações Jesus, sentado à mesa, ou no monte, ou de pé, ele sempre atendeu o povo da melhor maneira possível, mas sempre expôs claramente, principalmente no Sermão da Montanha, como nós conhecemos, do capítulo 5 até o capítulo de número 7 de Mateus, temos ali os princípios expostos por Jesus para a vida cotidiana do povo em suas diversas atuações. Temos aqui o segundo subtópico que diz assim: a criminalização da opinião. Professor Romário, com toda liberdade. Voltamos aqui para o nosso subtópico 2, a criminalização da opinião. Nós vamos atentar neste ponto que o cristão, o pensamento conservador, esse pensamento baseado na palavra de Deus, desde a antiguidade, ele vem sendo, vamos supor, tratado como um pensamento ultrapassado, como um pensamento que ele traz ali, vamos criticar, tratar mal, uma visão de mundo hoje, onde ele vem somente contra essa cultura. E o autor, ele vem trazer esse ponto, dizendo que hoje há uma cultura na sociedade, onde os meios de comunicação, a sociedade entre si, entre todos os lugares, vem trazer um ponto de vista que nós estamos falando na lição, onde nele tudo é relativo, pode tudo, onde tudo é liberado, pode todas as coisas, cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua visão. E quando vem o ponto de vista, o pensamento, a visão do cristão, da palavra de Deus, daquele conservador, a opinião pública vai jogar isso como sendo algo ali radical, como sendo algo extremo. Não é bem aquilo. E traz uma visão de que você está sendo radical, você está sendo extremista, você está sendo uma visão muito errada, muito fora da realidade. Então nós vamos ver que há algo sorrateiro no nosso meio, na sociedade em si, seja em escolas, seja todos os meios onde nós vemos, que se alguém ele traz uma opinião bíblica, ele traz uma opinião centrada na palavra de Deus, ali já vai ter meio que uma discriminação com ele. Por quê? Porque ele está sendo ali radical, ele está falando contra um, contra outro, ele está falando contra pecados, contra as atitudes e vivências de pessoas de hoje em dia que parece ser normal, mas segundo a palavra de Deus e segundo o conservadorismo, não é normal, é errado. Então, ao invés do cristão, a palavra de Deus, o conservadorismo, essas coisas serem o certo, serem algo que traz realmente paz, um pensamento verdadeiro, um pensamento real, um pensamento consciente, um pensamento ali realmente que vem trazer a verdade, em vez dele se sobrepor sobre o outro, não, é o contrário. Hoje, o pensamento atual, que é esse que nós estamos falando de relativismo, de que tudo é relacionado ao contexto, de que nada ali é absoluto, de que a palavra de Deus precisa de algumas mudanças, esse pensamento vai se sobrepondo sobre a palavra de Deus. E aquele que vem trazer a palavra de Deus, ele entra parecendo como errado. Somos nós que somos errados. Por quê? Estamos sendo radical, estamos sendo, não, é demais isso aí, nós temos que ser ali flexível, não pode ser uma coisa só. Então, o ponto ele vem trazer isso, de que o errado se tornou certo, e o certo está se tornando errado, segundo este conceito atual. Amém? Muito bem, a criminalização da opinião, e realmente é uma ditadura, como coloca aí o comentarista, é uma ditadura do politicamente correto. Quem sai fora desse padrão do politicamente correto, quem é mais conservador, dá problema. E eu quero ler um texto aqui, já passo para o terceiro tópico, que diz assim, lá em Atos, capítulo de número 16, versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E a multidão, levantando-se unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Então esse é o contexto que nós estamos vivendo dentro daquilo que o Romário comentou aí sobre a criminalização da opinião. Já acontecia com os nossos irmãos da igreja primitiva. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho, uma nova metodologia. Professor Fábio, com liberdade. Muito bem, João, muito bem, pastor, muito bem, Romário. A Bíblia e o outro evangelho. Então, dentro desta dinâmica de desconstrução, como nós já vimos nos tópicos anteriores, relativização, e por conta dessa desconstrução e relativização, a necessidade que se tem, o mundo secular, a pós-modernidade, da criação de uma nova narrativa, existe também a necessidade de uma nova metodologia. E aí, especificamente, falando sobre nova metodologia, o comentador fala de uma nova hermenêutica. E hermenêutica é essencialmente, em linhas gerais aqui, hermenêutica é método de interpretação. Então surge uma necessidade de encontrar outras formas de interpretar o texto sagrado. Porque o que está dito, está dito. E a Bíblia, ela se auto-interpreta. Eu não preciso interpretar e dizer qual que é a verdade bíblica que está ali, porque a Bíblia, ela se auto-interpreta. E quando nós lemos ela, o Espírito Santo está para nos orientar, não aquilo que é a nossa vontade para o texto bíblico, mas para nos orientar aquilo que foi vontade de Deus e, portanto, inspirou o escritor a escrever naquele dado momento. É bem verdade que, dependendo do nosso estado de espírito, de como nós nos encontramos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando proferida, ela vai produzir um efeito. E esse efeito é diverso nos ouvintes. Uma multidão de pessoas que estejam ouvindo a mesma mensagem, o efeito produzido na pessoa vai ser diferente, dependendo de como ela se encontra. Mas a mensagem é una, a mensagem é única. Então, essa hermenêutica, a proposta de uma nova hermenêutica interpretativa centrada no leitor, o que é a vontade do leitor para o texto sagrado, está errada, ela está errada. Na verdade, é o que é a vontade da Bíblia e o que pretendeu o Espírito Santo ao inspirar os homens de Deus ao escrevê-la. Esta é a forma adequada de se entender a palavra de Deus, né? Existem essas invertidas ou essas investidas no sentido de tentar trazer esta nova hermenêutica centrada no leitor, como o comentador coloca. Não, mas eu interpreto desse jeito. Aí o outro, eu interpreto desse jeito. Isso é resultante de uma visão relativista do texto sagrado que nós temos que dizer e reafirmar e afastar essa ideia, porque a Bíblia ela se auto-interpreta. Existe uma vontade de Deus, ou existiu uma vontade de Deus ao inspirar os seus santos homens a escrever a Bíblia Sagrada. E às vezes nós não chegamos ainda a essa verdade que a Bíblia Sagrada nos diz, mas isso não significa que a Bíblia precisa ser modificada. Isso significa que nós, por conta de nossas limitações interpretativas, ainda não chegamos nesse nível. E cabe a todos nós buscar o Espírito Santo para que Ele nos ajude a entender qual foi a vontade de Deus ao inspirar os seus filhos. Nada de nova hermenêutica. Conforme está descrito e o comentador coloca como uma das referências aqui, Paulo, ao escrever aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 9, foi enfático ao dizer: conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar outro evangelho, diferente daquele que já recebeste, seja maldito, em outras versões, seja anátema. Muito bem, para contribuir aí com esse pensamento do professor Fábio, leio também Jeremias 1, verso 7, diz assim: mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu, olha só o que Deus disse, te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Então, a premissa aqui, para que nós possamos nos posicionar
para entender, interpretar e divulgar, proclamar a palavra do Senhor, é aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus falou. E a partir do momento que Deus fala, e entendemos que a palavra de Deus é a palavra que procede de Deus, que Deus inspirou pelo Espírito Santo os autores, cerca de 40, nós temos total liberdade, regido pelo Espírito Santo e praticando esta palavra. Segundo subtópico diz assim: novas teologias. Professor Romário, com liberdade de nos ministrar. Meus irmãos, voltamos aqui, nosso segundo subtópico, novas teologias. E o autor ele vem se embasar todo esse amparado que nós estamos falando aí, de teologias que vêm se ajustar de acordo com cada meio social, entra em vários contextos, várias culturas, vários ensinamentos. Então, a palavra de Deus, a sociedade em si tenta ajustar de acordo com o meio e o local onde ela está. Então, o autor ele vem falar sobre evangelho social, teologia inclusiva, que vem num evangelho para ajustar e ter ali a sua forma de acordo com a forma das relações homoafetivas, de todo o meio ali errado e do contexto que eles vivem, de levar a palavra de Deus a se fazer a forma do meio deles. Então o autor ele vem levar esse contexto. Ele vem levar um contexto ecumênico de todas as religiões, de todos os credos, de todas as crenças. Ele vem entrar num contexto homoafetivo. Então, todas essas teologias, ele vem entrar em vários meios. Ele citou apenas alguns aqui, só para a gente ter uma consciência do tanto que hoje em dia a nossa sociedade em si, ela vem trazer uma interpretação bíblica para o seu meio onde ela vive e levar a palavra ali naquele contexto onde ela está, desprezando ali a sua cultura real, a sua cultura verdadeira da palavra, no contexto que ela foi escrito, para quem foi escrito, no seu ali contexto original, e vem trazer um contexto ali só do seu meio atual. E o problema não é esse. Se formos trazer uma interpretação que venha para a gente interpretar de uma maneira melhor e colocar no nosso contexto, isso não tem problema. O problema é mudarmos a palavra de Deus e trazer ela para os nossos erros, os nossos pecados, a minha vivência. Eu sou um servo de Deus, mas eu roubo, eu faço coisas erradas, eu tenho todo tipo de pensamentos maus. E mesmo assim eu sou servo de Deus. Então existe uma teologia para esse tipo de crença, para esse tipo de pessoa, e é isso que o autor vem trazer, essas novas teologias, de pessoas que fazem todo tipo de coisas erradas, de tudo isso que a nossa sociedade hoje não tem uma legislação, não tem uma lei contrária, e ele quer trazer a lei de Deus também sem contrariar esse contexto que ele vive, trazendo ela para ele. Amém? Muito bem, estamos aqui nesta riqueza de aula. Não saia daí, vamos para mais um intervalo, aí voltamos com o tópico de número 4, partindo para a finalização. Não saia daí.